Bem, estou aqui com a doutora Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, carinhosamente conhecida como doutora Lourdinha, né? Que é essa pessoa carismática, né? De uma fidalguia, de uma elegância ímpar. A doutora Lourdinha cuida da Unimed Recife, né? A gente vai bater um papinho um pouco sobre judicialização da saúde, gestão, saber um pouco da vida da doutora Lourdinha, para a gente entender, né? Porque a Unimed Recife vem sempre crescendo aqui no nosso estado. Seja bem-vindo, doutora Lourdinha, aqui no Instituto. Obrigado por a senhora ter dedicado seu tempo. Eu sei que deve ser escasso, né? Mas me diga uma coisa, a senhora chegou na Unimed... A senhora é médica? Sou. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando, dialogando sobre os nossos problemas, sobre o que nós somos. Eu sou médica clínica médica e gastroenterologista. Me formei em 1972. Já faz um tempo. Completei 51 anos de formada. E, para mim, foi a coisa mais importante na minha vida, foi eu ter me tornado médica. Depois de me tornar médica, no dia a dia, eu comecei a trabalhar na cooperativa. Entrei na cooperativa como cooperada, que era o local mais saudável para você participar de um sistema de saúde, era a cooperativa. Entrei como cooperada, depois fui para o Conselho Fiscal, depois passei 2 mandatos de 3 anos como vice-presidente, e depois desses 2 mandatos de vice-presidente, resolvemos iniciar a nossa vida de gestão como presidente. E estamos até hoje. Há quanto tempo a senhora é presidente? 28 anos. Presidente? Presidente. Mas na vida de cooperada desde sempre? Ou na cooperativa eu me formei sempre? em 72, 2 anos depois eu já estava como cooperada da Unimed Recife. Doutora Lourdinha, me conte uma coisa. A Unimed Recife tem quantas vidas? Hoje nós temos 176 mil vidas nossas, da Unimed Recife mesmo, pessoas pagantes para a Unimed Recife. É de grande porte. Mas nós temos, no estado de Pernambuco, 346 mil vidas, porque nós temos uma federação. Nós temos a Unimed Brasil, que é o nosso guarda-chuva do sistema Unimed. E no estado nós temos as federações. Aqui em Pernambuco nós temos a nossa Federação Pernambucana, que congrega Recife, 3 se juntam e fazem uma federação. Recife, Petrolina, Caruaru, e temos 2 prestadoras, que é Arco Verde e Sertão Central. Então esse grupo aqui tem 346 mil vidas. A senhora é presidente da Singular, da Unimed Singular Recife. Singular Recife. Caruaru tem o presidente dele, que é o doutor Pedro. A Petrolina tem a dele, que é o doutor Francisco. E tem as 2 prestadoras de Arco Verde e de Sertão Central. Que bom. Que é Sertão. 300 mil vidas, a gente falando para os médicos de Pernambuco atenderem, você está atendendo aí. É um volume significativo. Não é? Mais ou menos importante. E a rede, hoje, qual é o número de atendimentos diário? Né? O número de eventos diários, de modo geral? Mensalmente, você tem lá dentro do nosso serviço, dos nossos hospitais, em torno de 2.220, mais ou menos, cirurgias mês. 2.220 de atendimento mês, nós temos em termos de 80 mil consultas mês. São números gigantes. Para ter uma noção do tamanho da Unimed, da federação, no caso, né? Caruaru deve ter perto de 300 e poucos mil vidas. Um pouquinho. Não de vida, a cidade, de habitantes. Ah, sim. Então, a cidade de Caruaru deve ter um pouco menos de 400 mil, ou seja, o sistema, a Federação de Médicos de Pernambuco... Caruaru tem em torno de 68 mil vidas. 68 mil vidas, também é um número importante. Cliente da Unimed, né? Cliente da Unimed. Cooperados são quantos, doutor? Cooperado Caruaru deve ter uns 250. A Unimed Recife? A nossa tem 2.225 médicos. Agora, trabalhando mensalmente, 1.800, 1.850, porque como nós temos 52 anos, nós temos alguns cooperados, em torno de uns 60, 80 cooperados, que praticamente não trabalham mais. Mas não sai da cooperativa. Permanece na cooperativa. Né? É o afeto. A cooperativa tem essa característica, você se torna partícipe. Né? Quantos leitos a Unimed Recife tem? Leitos, Recife. Hoje nós temos 503 leitos. Entre os maiores. Dentro da nossa rede.
um complexo hospitalar com 2 torres e um hospital materno-infantil. Aí nós temos nosso mesmo 503 leitos. Na rede própria. Na rede própria. Na rede própria. Tem mercado para esses médicos todos que vão se formar nessas 11 faculdades de medicina do estado de Pernambuco? Só Pernambuco tem 11 faculdades de medicina. Se mudar o formato da saúde suplementar, acho que sim. Acho que teremos volume para atender toda essa gama de médicos que está se formando. Mas se continuar uma regulação assim, não é que a agência não seja importante. Eu considero a regulação importante. A Agência Nacional de Saúde, ela tem a sua importância. Ela veio dar um caráter muito, muito correto e muito ético à saúde suplementar. Mas existem, assim, umas dificuldades que ela apresenta em termos de regulação. Por exemplo, agora, ela jogou aqui para o mercado, para todas as cooperativas, uma quantidade grande de procedimentos, sempre sem avaliar realmente que custo aquilo traria para uma operadora de plano de saúde. Porque o importante é não inviabilizar as operadoras de plano de saúde, porque a ajuda que o sistema suplementar de saúde dá para o SUS, ela é fundamental. Ela é fundamental. Eu tive a oportunidade, já faz muitos anos, de atuar na direção de uma autogestão, que é a Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco. Fui diretor da CAMP, né? Que é a MEPCAMP. A MEPCAMP. A gente tem, mas eu estou falando aí de mais de 20 anos, né, passados. Não tinha nem agência. E a gente tinha uma... Eu fico olhando hoje, às vezes, na judicialização, se, né, mandar uma operadora como a CAMP, com 2.000 e poucas vidas, pagar uma dose de Zolgensma, ela quebra no mesmo dia. Antes de chegar a eliminar, ela está quebrada. Como também alguns Unimedes. 11 milhões de reais uma dose. Unimedes que tem 10 mil vidas, que tem 8 mil vidas, que tem 20 mil vidas. Quem tem menos de 100 mil vidas... Tem dificuldade da manutenção do peso da regulação, né? Peso da regulação. É muito preocupante, porque existe uma impressão de que a operadora, no ambiente da judicialização, uma impressão de que a operadora é inimigo do paciente. Pois é. Não é? Que ao negar, né, alguma coisa, né, por entender de uma determinada forma, aquele custo não será devolvido para a coletividade, como se o dinheiro fosse... Como se o dinheiro da Unimed ou qualquer outra operadora brotasse dos cofres da operadora. Não brota dos bolsos dos próprios cooperados ou dos próprios beneficiários. Hoje, a sinistralidade está como, doutor Lurdinha? Assim, está preocupante. Está em que não só nível? agora. 80? Não só agora. Depois da pandemia, ela realmente se tornou extremamente preocupante, em torno de 94%. É muito alto. A média das operadoras, quando você bota a média namorando de todas, chega na faixa de 88%. O sistema, então, está namorando com a insolvência. Está chegando ali... As pessoas não têm muita consciência disso. É uma palavra que você usou agora, assim, muito, muito forte. É forte. Mas verdadeira. É verdadeira. Ou nós tomamos uma atitude, nós vamos fazer uma grande parceria com todo o judiciário, com todo o Ministério Público, mostrar para eles tudo o que é que está acontecendo, porque isso que saiu hoje nos jornais, aí na mídia, em todo esse grupo, já vem acontecendo há tempo. Não é coisa de agora. Tem um número assim que eu sou um pouco interessado nessa área, me aprofundo um pouco mais e cada dia me surpreende. A gente tem algo em torno de custo assistencial para os 50 milhões de beneficiários, né? Algo em torno de 200 bilhões ano. Isso é maior do que o orçamento da própria saúde para os 204 milhões, inclusive os 50 que estão lá. Então, é uma conta que realmente precisa... você precisa detalhar. A luz amarela acendeu. Como é que precisa pode ser ajustada. Bilhões de reais? Precisa ser ajustada, precisa ser repensada. Todos os players assim, precisam se juntar e conversar como proteger e manter a sustentabilidade de sistema. Algo que é tão importante para a coletividade. Isso. É muito importante para a coletividade. Muito. Nós tivemos dois episódios que ainda não percebemos o impacto dele. Sim. Na minha visão. A senhora pode ficar muito à vontade, é a minha opinião pessoal mesmo. Mas nós tivemos o aumento do salário
uniforme para o país inteiro Sim. do pessoal de enfermagem, e aqui eu não Sim. estou discutindo Sim. da importância de ganhar bem, enfim. Mas São Paulo já estava ali perto. Mas você pegar um estado que está bem distante, no outro dia o sistema de saúde ser impactado em 80%, 70% de um custo que é elevado, né? Porque a enfermagem é elevada. Né? Como é que você passa isso do dia para a noite para o custo? E o outro, a lei 14.454, que praticamente diz que é para pagar tudo. Quer dizer, não parou para fazer essa conta. Essa conta ainda não chegou, mas não vai chegou. chegar. A do teto, do piso da enfermagem, ela chegará daqui a mais 60 dias. E no mês de outubro, teremos que pagar o piso da enfermagem. Pois é. Para a nossa cooperativa, nós que temos 503 leitos, uma quantidade grande de enfermeira e de auxiliares de enfermagem, vai nos onerar em 8 milhões e 200. A mais na nossa folha. A mais na conta. E para repassar tem um problema, porque o mercado, será que as pessoas têm renda para pagar isso? Né? É capaz de não ter. Os juízes intervêm nessa área, que é uma área que está para além da discussão jurídica, são discussões econômicas, são discussões de saúde. Você está ali, ele intervém, não tem essa visão, digamos, da floresta. Ele tem a visão da árvore, daquele caso que está com ele ali. Mas não tem uma visão do sistema como um todo. E aí não percebe as consequências, o consequencialismo daquela decisão. Né, para a saúde do sistema. É preocupante. Me parece que também que eles têm um volume de trabalho assim muito, muito gigante. Agora, a única coisa que poderia ajudar mais, se eles tivessem assim, essa ideia de ajudar a saúde suplementar, seria quando recebesse um liminar. A primeira coisa que faria, ouvir. Pedir para que a outra se pronunciasse. Não tem uma urgência. Não tem essa urgência que a pessoa. Se ele tiver grave, se ele for um acidente, ele vai direto para o hospital. Mas se ele precisar fazer um exame que não está dentro do rol de procedimento, se ele precisar de uma cirurgia de oftalmologia, que o cara pede 30 mil reais pela lente. Como é que você dá uma liminar sem ouvir o operador? O sujeito está desdentado há 20 anos. Vai fazer uma recuperação. Hoje eu estava conversando com 2 colegas lá e mostrei a ele. Este mês, do dia 1 até agora, 32 pessoas, 32 adolescentes, adultos, tiraram os 4 dentes incisos. Num mês. Totalmente fora da curva. Não existe nenhuma curva que você tenha uma coisa dessa. Hoje chegou mais um. Completou hoje 32 pessoas que estão marcadas, já se operaram, para tirar os dentes incisos. Isso nunca existiu. Foi um custo que chegou que não tinha receita para ele. É um mercado que estão inventando. Não tinha. A gente lá na ponta, agora, esse diálogo é bom, né? Porque a gente está lá na ponta, a senhora está lá na ponta, na ponta do outro lado. Mas um ponto que é importante, e aí está faltando um personagem aqui nesse nosso bate-papo, que é o Conselho de Medicina. Certo. Porque tem sempre médico prescrevendo. A senhora deve ter lá suas restrições para falar, mas eu posso pontuar. Não, pode pontuar. Então, assim, tem sempre um médico, tem um advogado, e aí a OAB precisava ter um papel sério, né, neste ponto, para identificar quem está ultrapassando a linha da ética. O conselho, um papel importante para dar uma monitorada também nesses segmentos. Perfeito. Isso ajuda a qualificar a decisão do juiz. Sim. Porque eu de medicina, muito mal consigo ser um paciente. Não é? Eu não entendo nada de medicina. Então, assim, quando vem, aquilo praticamente é uma ordem. O médico escreve lá, vai morrer. O juiz olha, não vai. A gente termina vendo que não vai. Às vezes eu ligo para um amigo médico, rapaz, me diz uma coisa, qual é o tamanho da urgência disso aqui? Não, Luiz, aqui dá para ouvir a operadora em si. Tranquilo, é urgente, não dá para esperar o tempo de um processo, que leva 2, 3 anos. Acho que 98% daria para ouvir. Dá para ouvir. Dá para ouvir. É a minha experiência desse período todo. Se assusta, né? A pessoa olha ali, o juiz olha ali, é urgente, tal. Ok, é urgente. Mas não vai ser em 5 dias, 10 dias, um infarto, uma coisa de uma ruptura de uma aorta. Ok, é como a senhora disse. Vai ser atendido imediatamente, ninguém vai perguntar. Chegou lá, ele tem que ser atendido. Tem que ser atendido. Mas essas urgências eletivas, né? Urgências, né? De fato, e é interessante, tem um estudo, 94% das ações os consumidores ganham.
Tem alguma coisa errada. É fora da curva. Está fora da curva. E os campeões Outra não é assim, coisa também. Plano de saúde. Você, quando tem o processo, você tem que fazer aquele pagamento. Mas o cliente lá, ele se utiliza de que não tem condições financeiras e não precisa pagar. Ele não paga quando ele entra com o processo. Mas a empresa, sim, ela paga. Porque ele usa daquele argumento de que não tem, como é que se diz? Não tem condições financeiras e tem esse direito. Das custas. Das custas. Da gratuidade processual. Gratuidade das custas. Isso dá um cheque em branco porque ele não tem sucumbência no final. Pronto. Né? Aí não tem responsabilidade no que pede. Perfeito. Não está equânime com... Um está ganhando mais do que o outro. A gente identifica no fórum, nitidamente, alguns pontos. Certo. Se a gente tivesse uma inteligência, um sistema de inteligência dentro do tribunal específico para essa área, iria ajudar muito. Mas, por exemplo, eletroestimulação magnética transcraniana, EMT, é digno de observação mais profunda. A questão, R$38 mil as 10 sessões. Essa parte do TEA eu acho que já vem se acomodando um pouco, mas ainda encontramos muitos casos que mereciam um melhor aprofundamento. Né? A parte de OPME é historicamente um problema. Você, quando vai para 200 bilhões de despesa assistencial, 14% é OPME, 14, 15%. Quer dizer, é um negócio que precisa parar para dar uma olhada. Precisa. Né? O judiciário, eu acho que vem se inteirando disso, né? Vem percebendo, mas a curva de percepção demora muito. Né? Demora muito. O tempo de resposta é muito demorado. O tempo de resposta não é salutar para a gente, nem para o cliente, nem para a sociedade nenhuma. Nenhuma. Né? Perspectivas, doutora Lourdinha, para a Unimed, o que é que a senhora vê para o futuro? A senhora vai passar mais 28 anos aí. Eu continuo otimista. Sempre tivemos problemas, sempre tivemos desafio, mas eu lhe digo, como este atual, eu acho que o mais difícil que a senhora pegou. Eu acho que nós estamos vivendo o pior momento da saúde suplementar. 88% é alto. É a minha visão desses anos todos. Mas continuo otimista. Acho que nós vamos conseguir juntar vários grupos, CREMEP, sindicato, OAB, os juízes, e mostrar números. Mostrar evidência do que está acontecendo. Né? Informar, né? Informar. Bom, aqui a gente no Instituto tem essa interface do direito com a saúde já há muito tempo. CIMEP, com o sistema de saúde, com a Unimed, né? Eu fui membro do conselho, membro do Comitê de Saúde e do Conselho Nacional de Justiça. Muito tempo. Então, daí essa afinidade maior com essa área. Né? Mas ainda há muito por caminhar. Ainda há muito. Eu acho que tende a uma concentração de mercado que é ruim para o consumidor. O peso regulatório é muito alto, as pequenas, médias, não vão conseguir dar conta. O importante é que tenha boa vontade. O envelhecimento da massa... A boa vontade vai ajudar muito. O envelhecimento da massa... Ainda bem. Ainda bem que as pessoas estão envelhecendo. Ela tem que envelhecer com saúde. Mas o jovem tem que entrar no sistema. Tem que entrar no sistema. Por conta do pacto intergeracional, né? Senão, da mutualidade. Bom, a gente deixar a conversa aqui a noite todinha. Né? Eu agradeço muito. Fiquei feliz de conversarmos. A senhora não ficou? Trocarmos assim algumas ideias. Feliz que eu. Obrigado. Eu agradeço também, em nome da nossa cooperativa. Acompanhe o Instituto, fica por dentro de temas importantes como esse da judicialização da saúde. E se inspira na nossa doutora Lourdinha, doutora Maria de Lourdes. Doutora Lourdinha. Um abraço. Um abraço, obrigada.